Eu queria falar hoje só sobre o desdobramento dos corpos. Quero também ser bem rápida, bem objetiva, para nós, doutrinadores, sabermos, termos esse conhecimento do que a gente desdobra, do que a gente está encaminhando. Porque, conforme a gente falou no outro vídeo, nós estamos ali postados, né, ao lado do médium, esperando a entidade se manifestar. E aí vai manifestar um espírito sofredor, vai manifestar um obsessor, né? Entretanto, há situações em que não é nem obsessor, nem espírito sofredor, ou seja, não é nem espírito que está manifestando ali. E essa pessoa dialoga e conversa com você. O que é isso? São os corpos mentais que manifestam na entidade. Como assim corpos mentais? Vamos lá. Nós temos 7 corpos. Nosso espírito é envolvido, né? Temos o espírito e ele é envolvido com mais 6 corpos, certo? Um total de 7 corpos é o que nós falamos. Nós temos a possibilidade de desdobrar e manifestar no médium até 4 desses corpos, que nós denominamos comumente de corpos mentais. E por que eu acho que isso para mim, pelo menos, foi importante saber? Porque eu estava numa reunião, né, mediúnica, e um médium manifestava um corpo mental, o outro médium também manifestava, eu também recebi o mental da pessoa. Eu pensei assim, meu Deus, mas como assim receber 2 mentais? Né? A gente tem um corpo mental, como é que recebe 2 corpos? E aí eu fui atrás, fui estudar, fui ver o que era isso, né? E aí, estudando, a gente chegou, né, nessa como é que fala? Elucidação, que, na verdade, não são os corpos, todos os corpos mentais que manifestam, né? São 4 desses corpos que nós, na reunião, na hora do feedback, nós denominamos mental, né? Mas, então, deixa eu compartilhar aqui, eu quero ver se dessa vez eu consigo, porque da outra vez eu não consegui. Agora deu, né? Ótimo, perfeito. Então, olha só. Então, o que existe, o que é essa possibilidade que nós temos? Nós vamos atender uma pessoa, tá? Uma pessoa vem nos pedir auxílio. Essa pessoa está encarnada, né? Para trabalhar alguma questão, uma questão de doença, uma questão de relacionamento, um problema com a mãe, ou seja, qualquer coisa assim. Ao invés de vir um espírito obsessor, vir um espírito sofredor ao lado dessa pessoa que nos pediu ajuda, o que vem? Vem um dos corpos dessa pessoa que nos pediu ajuda. E que nós, na reunião, falamos que é o mental dela. E aqui nós vamos elucidar, né, quais são os corpos que podem ser desdobrados, né? Então, nós vamos... Eu quero dizer... Aqui, ó. Quais são os corpos, então, que nós podemos receber na doutrinação? Nós podemos receber o duplo etérico, nós podemos receber o perispírito, ou você pode chamar o perispírito de corpo astral, corpo fluídico, corpo astral, corpo fluídico, perispírito. Nós podemos receber o mental inferior e podemos receber o mental superior. Esses são os 4 corpos que podem ser desdobrados de uma pessoa encarnada. Um detalhe, o corpo etérico, bom, antes disso, quais são os corpos que virão? Vai depender da situação a ser tratada. Então, aqui, olha só, nós vamos falar do corpo astral, ou perispírito, ou corpo fluídico. Nesse corpo astral, eu vou ter vinculado a ele um banco de dados, a ele e aos seus superníveis do corpo astral, do perispírito, eu vou ter um banco de dados que contenha as situações vivenciadas,
pensamentos vivenciados em relação às emoções daquela pessoa. Se eu estiver trabalhando uma questão de vontades, de desejos, de aspirações, eu vou estar desdobrando, trabalhando o mental superior daquela pessoa. Veja só, tem uma telinha aqui, ó, que eu acho que exemplifica bem. Dos 7 corpos, o que cada corpo tem vinculado ao seu banco de dados, né? Então, nos chakras, desculpa, no corpo etérico, o que eu tenho no corpo etérico? No duplo etérico, como algumas pessoas falam, né? Eu tenho vinculado os chakras. Então, os chakras, o que é? São os vórtices de energia. Estou com falta de energia, estou me sentindo sem energia para sair da cama, eu estou com doença. O que vai ser tratado? O que vai ser desdobrado? O corpo etérico, ok? É isso que vai estar sendo tratado naquele momento, é esse corpo que vai ser desdobrado. Se eu vou tratar, olha só, amor, afeto, gratidão, situações que estejam relacionadas a orgulho, egoísmo, mágoas, o corpo que vai ser desdobrado vai ser o perispírito, o corpo espiritual, o corpo astral, certo? Vou tratar uma questão de raciocínio, reflexão, imaginação. Aqui não está, mas assim, inveja, ódio, raiva, tudo isso está vinculado ao mental inferior, certo? Olha só, aqui eu consigo ver melhor, tá vendo? Ó, no mental inferior, eu tenho questões dos vícios, prazeres. Então, estou passando aqui para a gente poder ser bem didático mesmo. Então, por exemplo, eu vou tratar vício de bebida, vício de drogas, certo? Daquela pessoa que nos pediu o auxílio. Vai ser o mental inferior que vai ser desdobrado. E assim, sucessivamente. Mental superior, mental inferior, duplo etérico ou perispírito. Conforme a questão a ser trabalhada, será aquele corpo que será desdobrado. Soyara, eu preciso saber qual é o corpo para ser desdobrado, eu preciso ter esse conhecimento, preciso saber que é o corpo mental inferior, o que é o superior. Não há necessidade. A própria espiritualidade, conforme a questão que vai ser tratada, ela mesma que vai fazer o auxílio do desdobramento desses corpos. Isso é simplesmente para agregar essa informação para nós. Né? Para nós, como doutrinadores, sabermos que eu vou estar conversando ali, que eu vou dizer que é um mental, né? Mas, na verdade, não é um corpo mental, ele pode ser um mental inferior, superior, perispírito, duplo etérico, ok? Então, acho que, basicamente, isso a informação para nós termos isso claro, gravado em nossa mente. Outra coisa que eu queria... sim, importante. Os 3 corpos que nós podemos atender à distância é o mental superior, inferior e perispírito, tá? Esses 3 corpos, eles podem ser desdobrados a longas distâncias. Por quê? Não existe distância e tempo, tá? Para esses corpos. Nós podemos acessar em qualquer tempo, em qualquer distância. Quando nós vamos desdobrar duplo etérico, por quê? O duplo etérico, ele é um corpo que ele só existe no ser encarnado. Quando nós desencarnamos, nós perdemos esse corpo, certo? Ele permanece depois do desencarne algumas horas, certo? Algumas horas ele ainda permanece perto ainda do ser, vamos dizer assim, né? E depois ele vai se desvanecendo, né? Ele vai sumindo. Então, esse corpo, esse duplo etérico, ele, como eu falei, ele é onde se posicionam os nossos chakras, os nossos vórtices de energia. Então, quando nós vamos trabalhar alguma doença física, alguma coisa que esteja relacionado à questão dos chakras, ele não se desloca da pessoa mais do que de 4 a 6 metros, conforme a constituição da pessoa, ele pode ficar longe da pessoa, esse corpo, de 4 a 6 metros.
Então, numa reunião, porque a apometria a gente faz muito reuniões à distância, a pessoa não precisa estar ali presente para que nós possamos atendê-la. Mas, em alguns casos, por isso que é legal a gente ficar aberta a algumas intuições que nós recebemos, porque normalmente a gente vai sempre trabalhar à distância, a pessoa sempre vai estar na casa dela, vai estar concentrada e a gente vai fazer esse atendimento, porque a gente vai desdobrar, se for necessário, né? Porque quando nós vamos fazer a reunião, nós não sabemos o que vai vir, se vai vir um obsessor, se vai vir um encosto, né? Que está lá com ele, ou se vai vir esse campo mental. Você não sabe, né? A espiritualidade está cuidando disso e a gente confia e entrega. Pois bem, mas se há uma certa insistência de alguém falar, olha, a pessoa quer ir, a pessoa gostaria de ir, né? Ela gostaria de ser atendida, ela gostaria de estar presente na reunião, permita que isso aconteça, porque pode ser que o que será desdobrado naquela reunião é o corpo etérico dela. O que vai ser tratado será algo que está vinculado àquele corpo. Então, é necessário que ela esteja presente na reunião, e se ela não puder ficar na sala, né, onde está acontecendo o trabalho, ela pode ficar na sala ao lado, porque de 4 a 6 metros nós temos esse acesso e essa possibilidade, certo? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante de falar. Bom, olha só, como que acontece, então, na reunião? Então, nós temos 1 médium, 2 médios, 3 médios, 4 médios. Cada médium tem a possibilidade, então, de acessar cada um desses corpos, como está aqui no desenho. Olha só, nós temos lá em cima o médium 1, o que o médium 1 está acessando, né? Ele está acessando o mental superior e todos os subníveis desse corpo. O médium 2 está acessando o mental inferior e todos os subníveis do mental inferior. O médium 3 está acessando o corpo espiritual, né? E todos os subníveis do corpo espiritual. Ou seja, tudo que estiver armazenado nesse campo, nesse banco de dados, nesse corpo, o médium tem a possibilidade de trazer. Eu acho que é isso o mais importante que eu queria falar, certo? Por que é importante nós, doutrinadores, termos esse conhecimento? Porque nós vamos estar ali, naquela posição, ouvindo, né? Então, você não sabe o que vem, você não sabe se vem esse obsessor, um espírito, esse encosto, que a gente fala, na verdade, o nome não é encosto, a gente vulgarmente fala encosto, mas estudando as obsessões, o nome disso que nós damos, o correto, chama-se indução espiritual. É o nome que se dá para os encostos, né? Então, nós estamos lá posicionados, aguardando, né, que faça a manifestação. E essa pessoa, ela vai começar a falar. E você não vai, imediatamente, você vai imaginar que é um espírito que veio e que está se manifestando via o médium. Você não vai ter esse conhecimento na hora do que é, porque ele vai conversar com você como uma entidade. Ele vai conversar, esse corpo mental, ele tem vida própria, ele tem memória, ele tem banco de dados, ele vai conversar com você de uma forma muito natural, como se fosse uma pessoa desencarnada, como se fosse um espírito, compreende? E não você está conversando com a pessoa que te pediu ajuda. Então, é importante a gente ouvir, escutar, porque aí, se esse mental, né, espiritual, enfim, ele manifestar com alguma mágoa, por exemplo, né? Ele está falando de alguma mágoa, ele está trazendo essa recordação de muito sofrimento, de muita dor, de uma justiça muito grande que ele sofreu, certo? Isso está inconscientemente nessa memória dessa pessoa que nós estamos atendendo, inconsciente, mas ela está reverberando, ela está vindo à tona e trazendo algum problema, trazendo alguma dificuldade na vida atual dessa pessoa. Então, nós, como encaminhadores, nós vamos ouvir isso e vamos conversar com esse corpo, né?
Nós vamos entender essa mágoa, compreender o que aconteceu e vamos dialogar com esse corpo no sentido de fazê-lo entender por que aquilo foi produzido, o benefício que ele obteve com aquela experiência e vamos impregnar uma ressignificação daquele fato, para que aquela memória ela seja ressignificada, que ela tenha daquele fato que aconteceu e que trouxe dor, que trouxe mágoa, que trouxe revolta, que ela tenha uma visão diferente. Então, nesse diálogo com esse corpo mental, olha que doido, mas é muita coisa linda, mas é muito maravilhoso isso. Esse campo, esse corpo, ele vai ter essa memória, que seria negativa. E o nosso papel ali vai ser de conversar com esse corpo para traduzir essa memória negativa numa experiência positiva, porque foi negativa, eu não tenho como nós falamos outra vez, eu não posso desmerecer o que ele passou e o sentimento dele, porque aquele fato foi real e aconteceu. Mas o que eu tenho que trazer nesse momento olha só, olha como você foi vitorioso, como você foi guerreiro, como você conseguiu superar, como você conseguiu vencer. Olha o que essa experiência negativa te trouxe de força. Olha como você achava que você era fraco e como você é forte. Compreende? Você vai trazendo daquela situação, você vai trazendo elementos para transformar a experiência em algo positivo. Ok? Então, você ressignifica aquela memória, ok? E você impregna na mente, no corpo, né? Esse resultado positivo de uma memória negativa. E aí, quando ele vai embora, isso vai fazer os efeitos na vida atual daquela pessoa. Eu acho que de todo esse conhecimento, eu acho que esse seria a nossa função como doutrinadores. Então, nós vamos ouvir, nós vamos perceber, nós vamos ficar perguntando, não perguntamos assim, você é um mental? Isso não se faz essa pergunta. Você é o mental superior? Você é um... Não, nós não precisamos, é desnecessário a gente fazer essa pergunta. O que nós podemos, sim, é simplesmente nos concentrarmos, nós ficarmos abertos à nossa intuição, porque normalmente nós já vamos ter... É o mental. A gente já fica percebendo, conforme ele vai falando, a gente já percebe que é o mental da pessoa. Veja bem, eu estou falando mental, mas pode ser um dos 4 corpos, ok? E aí eu já vou fazer a ressignificação daquele fato, daquela situação, para que quando essa pessoa acordar, né, ela tenha impregnado essas sensações boas que eu incuti na mente dela, ok? Então, era isso. Um beijo, espero que tenha sido esclarecedor para você, como foi para mim quando eu descobri que a gente podia desdobrar os 4 corpos. Ok, então vamos parar a nossa gravação. Parando.